dia, 7º ano. Vamos começar nossa aula de hoje. Hoje a gente vai dar uma continuada na matéria que a gente já estava vendo de reinos e impérios da África, para a gente não ficar atrasado no nosso cronograma de matérias. E a gente vai ver também umas coisinhas da matéria da prova, que é bom relembrar antes da prova. Lembrando, nossa prova dia 30/3, ou seja, próxima semana já é nossa prova de história. Ela vai ser no formato que vocês estão acostumados do ano passado, então não tem muito segredo nisso. Mas indo para a nossa matéria, começando na página 296 com o reino de Gana. Gana ficava localizado no deserto do Saara. A gente pegar aqui nosso mapa. Gana ficava bem aqui, mais para o oeste, continente africano, dentro da região do deserto do Saara. Ficava entre os rios Senegal e Níger. Senegal e Níger são dois rios muito importantes. Eles vêm a influenciar o surgimento de vários povos diferentes, inclusive uma certa briga por essa região dos rios, porque é uma região de deserto, o rio é muito importante. Temos o maior exemplo do rio Nilo, que está no deserto do Saara, e ele é tão grande e suas margens tão férteis que sustentou o Império Egípcio e outros povoados que foram nascendo nas margens do Nilo durante séculos e séculos. Gana foi fundada no século VI pela junção de várias comunidades Soningué. Soningué é a etnia, seria o povo Soningué. As principais cidades desse reino eram Koumbi, Salé e Aldagost. Grande parte da riqueza do reino provia da cobrança de tributos sobre povos que haviam sido dominados e sobre produtos que circulavam em seus territórios. Turma, se vocês estiverem ouvindo algum barulho de fundo, é o ventilador, porque hoje está muito calor, não dá para deixar ele no mínimo. A extração de ouro e o comércio. Os soninguês se dedicavam a diferentes atividades, como a agropecuária, o comércio e a extração de ouro nas minas da região. Lembrando a vocês, eu falei isso até na aula das grandes navegações, tinham povos dentro da África que tinha conhecimento de trabalho com metais, como o ouro, prata e outros do tipo. O reino de Gana é um exemplo desses, que o povo sabia trabalhar o metal. Ah, professor, qual é a diferença de saber trabalhar o metal ou não? Se você sabe trabalhar o metal, as possibilidades de ferramentas, até de estruturas que você pode construir, são grandes. No caso do ouro, ele abre uma porta muito boa para o comércio, porque é um material muito bem visto nas mais diversas sociedades do mundo. O ouro, por ele ser um metal raro e, digamos, bonito, ele chama a atenção pela sua beleza. Em diversos povos, mesmo povos que não tinham contato entre si, o ouro, se o povo tinha contato com o ouro, ele dava uma valorizada no ouro pela sua beleza em si. A utilidade mesmo do ouro, a gente sabe como utilizar ele de maneira prática, mas hoje em dia. O ouro existia... Desculpa, turma. O ouro existia em abundância, sendo usado nas trocas comerciais para produzir diferentes objetos, principalmente armas e joias. Sim, eles faziam armas com ouro. Lógico, não eram armas totalmente feitas de ouro, porque o ouro ele tem um probleminha prático. O ouro ele é muito maleável. Você consegue amassar ouro com muita facilidade. Tanto é que em alguns filmes, se vocês verem, filmes mais antigos, Idade Média, até na época
do Velho Oeste, as pessoas têm o costume de morder a moeda. Mas por que morder a moeda? Para ver se o quanto de ouro tem na moeda. Porque como o ouro era a medição de valor de uma moeda, quanto mais pura de ouro ela era, mais ela valia. Então você morder ela, você está forçando a moeda para ver se ela amassa. Se ela amassasse com muita facilidade, quer dizer que ela era muito de ouro, ela tinha muito ouro ali. E para armas isso não é muito bom, porque você tem ali um equipamento que ele vai ter impacto no combate, ele vai estar amassando. Então eles fazem uma mistura de ouro com outro material para poder usar em armas. Mas isso indica que eles tinham tanto ouro que eles pensavam, eu posso botar isso numa arma. Isso é algo interessante da gente pensar. O comércio era muito importante e movimentava a economia da região. A população de Gana negociava principalmente com povos árabes, trocando ouro por mercadorias de luxo e especiarias. Porque os árabes, porque eles dominaram o norte da África, se a gente vê de novo lá no mapa, é uma região mais próxima para eles, era mais confortável para eles esse comércio direto. Os servidores do reino. Os soberanos do reino de Gana tinham um grupo diversificado de servidores à sua disposição. Desse grupo faziam parte indivíduos que atuavam em diferentes setores, como na fiscalização dos territórios conquistados, pessoas encarregadas de controlar a justiça e administrar o setor financeiro, serviçais responsáveis por atividades cotidianas do palácio onde vivia o soberano. O reino dispunha de um grande exército, formado tanto por povos aliados como por povos dominados. Além de defender o território de ataques inimigos, era a função do exército conquistar novos territórios. O reino de Gana, a gente tem conhecimento que ele é um reino bem organizado. A questão dos servidores do reino, os servidores, que a gente está falando de servidores, as pessoas que trabalhavam para o reino em si, seriam os funcionários públicos do reino, mas numa questão mais de servidão e menos de ser um funcionário. Eles tinham um princípio de estar servindo ao reino, ou em alguns casos eram obrigados, como no caso dos povos dominados. E eles tinham diversos setores em que eles trabalhavam para fazer o reino funcionar. Fiscalização dos territórios conquistados era importante, porque era um território que não era de Gana, Gana foi lá que conquistou, tinha que ter alguém lá vigiando a situação para ver se não aconteceria uma revolta. Controlar a justiça era importante, porque sem uma justiça muito bem posta, o reino ele vai ficar à mercê do seu governante, que nem sempre é bom. E também temos a situação que é um reino comercial, então precisava de gente no setor financeiro que soubesse fazer as contas, fazer a fiscalização do dinheiro que entra e sai e de quanto deveria ser necessário o reino ter em caixa, para não ficar dependente de uma situação de momento. Temos a questão do exército, que Gana tinha seu povo, e por isso dentro do povo tinha aqueles que lutavam como guerreiros, mas eles também tinham o costume de alistar povos que eles conquistavam. Isso era interessante porque mostra que eles não estavam só preocupados em conquistar e aquele conquistado vai ficar sob a minha vigilância, ele tem que me obedecer e ponto. Não. Eles incluíam o povo dominado no seu cotidiano, permitindo até que eles lutassem em nome de Gana. Mas é uma maneira de a gente ver o quão diferente Gana tinha na relação com seus vizinhos. O Império Mali. O Império Mali foi formado no século XIII, após a conquista de grande parte do reino de Gana.
mostrando de novo lá. Gana tá aqui no cantinho, em volta aqui em verde, não, em vermelho é o Mali. A gente vê o quanto o Mali tomou de Gana. O soberano do império era chamado Mansa. Mansa era a mesma coisa que rei, que comandava as campanhas militares, os rituais religiosos e as operações econômicas, como a cobrança de impostos e as trocas comerciais. Ou seja, o Mansa ele já detinha mais funções do que o rei de Gana. É uma lógica um pouco diferente de se governar. No século XIV, os povos que habitavam o Mali eram bem diversificados. Entre eles estavam os Fulas, os Sereres, os Jalofos, os Bambaras, os Soninguês, sendo os Mandingas o principal deles. Ou seja, temos um grande reino, aí já se configura mais um império mesmo, com diversos povos habitando e com um governante, o Mansa, que detém muito poder. Ele pega para si muito poder. A importância do comércio. Nas atividades econômicas desenvolvidas na cidade do Mali, o comércio obtinha destaque. Eles pegaram a ideia de comércio de Gana, juntaram com a ideia de comércio que eles tinham e expandiram essa ideia de comércio. As principais cidades do império, como Gao, Tombouctou e Gené, faziam parte de rotas de caravanas comerciais conhecidas como rotas transarianas. Assim, mercadores de diferentes regiões da África passavam por essas cidades para comercializar. Entre os produtos negociados estavam ouro, cobre, marfim, sal, tecidos e nós de cola. Além de fortalecer o comércio, as caravanas proporcionavam contato entre povos de diferentes culturas. Eu falei sobre isso na aula passada, a importância do comércio. E contribuiu para que a população de diversas regiões do Império se convertesse ao islamismo. Observe no mapa abaixo as cidades que eram interligadas pelas rotas transarianas no século XIV. Lembrando que as principais cidades do Império eram Gao, Tombouctou e Gené. Ficavam mais ou menos nessa região aqui. E as rotas elas iam para diversos lugares dentro do Saara. Era muito importante essas rotas de comércio, pois trazia uma grande diversidade de contatos e diversidade de produtos. Então a economia do Mali ia muito bem, e assim como a troca de conhecimentos ia muito bem. Essas rotas transarianas foram essenciais para o Mali manter um poder considerável na África por um bom tempo. A 298 a gente vai fazer em aula, mas agora, continuando a nossa aula, Império Songhai. Durante o século XV, após se enfraquecer por causa de conflitos locais e problemas de sucessão, o Império Mali foi conquistado por um povo vizinho, os Songhais. Ou seja, Mali se formou ao conquistar grande parte dos territórios de Gana. Fez um grande império, bem centralizado na figura do Mansa, com um poder militar grande e uma rotas e rotas de comércio muito ricas. Mas dentro do Mali houve uma disputa por poder, que enfraqueceu o império, permitiu que os Songhais pudessem conquistar uma grande parte do território do Mali. Esse povo construiu um grande império na região do rio Níger. Lembrando, o Níger era um dos rios muito importantes, lá na época de Gana. O Império Songhai expandiu as atividades comerciais das antigas cidades do Império Mali. Assim, alguns núcleos urbanos alcançaram maior desenvolvimento. Tombouctou, por exemplo, cresceu durante o domínio dos Songhais, chegando a cerca de 80 mil habitantes no século XVI.
Isso é importante, gente, porque uma cidade ter mais de 10 mil habitantes naquela época significava que aquele reino, império, tinha uma capacidade de ter suprimentos. Quando a gente fala suprimento, a gente lembra de água e comida para sustentar tantas pessoas. E a gente tem que lembrar que naquela época eles não tinham nem um décimo do nível de tecnologia que a gente tem hoje. O nosso nível de tecnologia saltou enormemente comparado ao passado. Então, sustentar uma cidade de 80 mil habitantes é algo muito grande mesmo. É um feito enorme. Além disso, eles aprimoraram o abastecimento de água dessa cidade ao canalizar o rio Níger e perfurar novos poços. Isso tornou possível aos agricultores ampliar a produção de alimentos na região. A educação no Império Songhai. Os maiores destaques do Império Songhai estavam na área da educação. Além dos investimentos realizados pelo Império, havia muitos comerciantes muçulmanos que investiam parte do seu lucro na criação de escolas e de bibliotecas. Dessa maneira, durante o século XVI, a cidade de Tombuctu, por exemplo, tinha cerca de 180 escolas islâmicas, incluindo universidades. A questão da educação, ela é, dentro do mundo islâmico, muito importante. Lógico, a gente pensa que a educação é essencial para qualquer povo, mas nessa época não era todo o povo que dava essa prioridade à educação. Os povos que eram islamizados, pelo contato com o Alcorão e a tradição islâmica, eles davam um valor grande à educação. O que fez, por exemplo, no caso de Tombuctu, ter escolas e universidades. Universidades, se hoje não é toda cidade que tem universidade, imagina naquela época. Era menos ainda. Então, isso é algo muito grande mesmo. É uma coisa muito legal a gente ver que existia esse nível de preocupação de educação no Império daquela época. Entre outras especialidades, o ensino nas universidades incluía direito, árabe, lógico, são os comerciantes islâmicos, muçulmanos, que estão financiando essa universidade, eles vão querer ensino de árabe para poder até as pessoas aprenderem a ler o Corão, uma questão de ideologia. Gramática, retórica, lógica, história, geografia, matemática e teologia. Teologia é o estudo do divino. Era comum o intercâmbio entre professores das universidades do Império Songhai e de outras universidades, como a de Córdoba, na Espanha, e a do Cairo, no Egito. O forte ensino na região favoreceu a circulação de livros, embora muitos deles viessem de outras regiões. Havia também a tradição local de reproduzir obras, facilitando a formação de bibliotecas, especialmente na cidade de Tombuctu. Tombuctu era o grande centro de conhecimento do Império Songhai e um dos mais importantes do seu período. Os povos iorubais. A região da atual Nigéria, Benin e Togo, principalmente a partir do século X, desenvolveram-se diferentes reinos formados por povos da etnia Yoruba. Yoruba, I-O-R-U-B-A, como os Ifé, Owo e Benin. Os povos iorubás tinham grande tradição agrícola e comercial. Além disso, desenvolveram técnicas de manipulação de metais, produziram diversos artefatos artísticos elaborados. A religiosidade desses povos atribui a grande importância aos relatos orais, que influenciou a criação de várias religiões em outros lugares do mundo. Eles tinham a tradição da oralidade, de passar o conhecimento através das palavras, de uma pessoa ensinando a outra. E essa tradição oral se espalhou para além da África. A gente, inclusive, tem influência iorubá em certas religiões aqui no Brasil, que a gente vai ver ainda. Vamos conhecer um pouco mais sobre um dos seus mais importantes reinos, o Reino de Benin. O Reino de Benin, no
localizado no litoral noroeste da África, na região da atual Nigéria. Aqui não tem no livro de vocês. Não, tem sim. Aqui embaixo, Corvo da África, região dos Urubás, Benin. A origem do reino de Benin remete ao século XIII, quando a cidade de Benin foi fundada pelo povo Edo, de origem Yorubá. Ao longo dos anos, o território dominado por esse povo foi expandido, obtendo o controle de outras cidades da região. Assim, no século XVI, a cidade de Benin se tornou a capital de um grande reino. Ali, o desenvolvimento da atividade mercantil foi essencial para sua prosperidade, pois contava com o comércio de diversos produtos, como sal, dendê, peixe, tecidos e cobre. E lembrando que tinha um bom conhecimento do domínio de metais. O poder político do reino era centralizado na figura do Obá, que governava o conselho de nobres. Além disso, o Obá era responsável pelo controle dos chefes das aldeias, que faziam parte do reino. O Obá é a figura do rei aqui. Não necessariamente é um rei, tem suas diferenças até por questões culturais, mas se vocês forem fazer uma comparação, é mais ou menos isso. Aqui a gente tem duas esculturas de bronze, uma de um Obá e a outra porque foi produzida em Ifé, outra cidade iorubá. Essa foi produzida em Ifé, feita de bronze. Essa é de um Obá, lógico, em Benin, também feita de bronze. Mostrando o que mostra o domínio dos povos iorubás sobre os metais, principalmente o bronze. O bronze é um metal bem mais fácil de se encontrar, por isso que muitos povos tiveram contato e passaram a ter domínio sobre esse tipo de metal. A arte em Benin. A produção de artefatos artísticos com metais faz parte de antigas tradições africanas. Artesãos do reino de Benin produziram diversas esculturas, assim como relevos em placas de metal. Esse tipo de arte revela diferentes aspectos de sua cultura. Placa em bronze, a gente tem aqui uma placa em bronze feita no reino de Benin no século XVI. Ela representa o Obá com chefes guerreiros e servos. O Obá, figura central, e seus chefes guerreiros ao seu lado, lá atrás os servos. O destaque da imagem vai para o Obá. A gente percebe como eles quiseram passar a ideia. Obá no meio, chefe, destaque. Ao seu lado, os seus chefes guerreiros, que são os seus nobres. E lá atrás, os servos, de menos importância, mas ainda tendo importância. A metalurgia. As primeiras técnicas de fundição foram desenvolvidas há aproximadamente 6.000 anos, sendo o cobre o primeiro metal a ser trabalhado pelos seres humanos. Ao longo dos anos, o estanho passou a ser adicionado ao cobre, gerando uma liga metálica de maior resistência. O bronze não existe na natureza, o bronze é fabricado, que nem o metal. O metal não existe na natureza, o metal é fabricado. No continente africano, acredita-se que, inicialmente, a metalurgia tenha sido desenvolvida no Egito, por volta de 3500 a.C. Povos de outras regiões da África também desenvolveram técnicas para trabalhar metais. Por volta do ano 1000 a.C., a metalurgia já era praticada na região onde se formou o reino de Benin. Por ser mais resistente do que o bronze, a metalurgia do ferro foi mais difundida no continente. Além disso, havia certa abundância desse metal em várias regiões da África. Assim, muitos povos africanos passaram a produzir resistentes ferramentas de ferro, como enxadas, machados e facões. O ferro também era utilizado na produção de armamentos, conferindo maior poder aos exércitos. Se o metal é mais resistente, a armadura fica mais resistente, o que leva a mais proteção dos soldados e também maior capacidade de destruição em si das armas. Uma espada de ferro consegue destruir mais coisas de madeira do que uma espada de bronze. Religião Yorubá.
A religião é uma das características mais marcantes dos povos urubás. A principal divindade urubá é chamada Olodumaré, ou Olorum. De acordo com essa tradição, foi ela quem criou os orixás, divindades que ficaram responsáveis pelo surgimento do mundo e dos seres humanos. Assim, os seres humanos teriam sido criados nas cidades de Fé e de lá propagados para outras regiões do mundo. Os orixás são responsáveis por fazer a intermediação entre Olodumaré e os humanos. Explicando o conceito religioso deles, Olodumaré é a maior divindade deles e ela está lá em cima. Ela está bem longe da humanidade. Ela cria os orixás, que são espíritos, para poder... Espíritos, divindades, esse conceito, para eles poderem fazer a intermediação entre o mundo material, o mundo humano, e o mundo espiritual. Cada orixá tem uma personalidade e os seguidores da religião têm características semelhantes dos orixás que os guiam. Na cidade Iorubá, cada criança que nasce é vista como uma mensageira do mundo espiritual. Dessa maneira, seu nome não é escolhido por seus pais, mas sim descoberto após uma consulta a um oráculo, que indica a essência de sua espiritualidade. Ou seja, eles acreditavam que as pessoas já existem no mundo dos orixás. Quando elas nascem, elas são enviadas para cá. Então você não dá um nome a elas. Você espera um tempo que o oráculo, que é um religioso da religião Iorubá, também tem oráculo em outras religiões, mas a gente está falando de Iorubás, ele vai tentar estudar o comportamento da criança para dizer qual é o nome dela. Faz parte da religião deles, gente. É o costume deles. Aqui temos um machado de Xangô, orixá do fogo, da justiça, dos raios e trovões. Foi uma escultura produzida pelos iorubás que vivem na Nigéria. Os griots e a tradição oral. Em diversas sociedades africanas, há centenas de anos, suas histórias e tradições são transmitidas entre diferentes gerações por meio de cantigas, contos e poesias. Nessas sociedades, os homens chamados griots narram os acontecimentos passados. Eles viajam para difundir seus conhecimentos e conversam com as pessoas para conhecer novas histórias. Graças ao seu trabalho, os griots contribuíram para a formação de valores e da identidade de diversas sociedades. No caso dos iorubás, temos um indivíduo em sua sociedade que é especializado, que é incumbido de espalhar a tradição oral, de contar a história do povo. Respeito à tradição iorubá no Brasil. Lembra, eu falei que os iorubás têm influência na raiz brasileira e vou explicar isso agora. Entre os séculos 16 e 19, milhares de pessoas da África, inclusive a do povo iorubá, foram forçadas para o Brasil, onde foram escravizadas. Assim, as várias tradições desses povos passaram a ser praticadas no Brasil, tornando-se elementos de nossa cultura, como a tradição religiosa, que representa um dos aspectos mais difundidos em nosso país. No século XIX, por exemplo, a religiosidade iorubá foi a base para a criação de uma religião afro-brasileira, que tem muitos seguidores, o candomblé. Ao longo de nossa história, as manifestações da cultura afro-brasileira sofreram desrespeito e intolerância. Infelizmente, isso ainda ocorre atualmente e traz sofrimento a muitas pessoas. Dessa maneira, devemos respeitar a diversidade de tradições a fim de viver uma sociedade mais justa e igualitária. Vamos ler o seguinte texto. É importante refletir sobre como temos lidado com as pessoas que participam de práticas religiosas diferentes da nossa. Temos contribuído para o aumento da discriminação da intolerância religiosa ou temos respeitado as diferenças, entendendo que, numa democracia, as pessoas têm o direito de professar sua fé e participar de diferentes práticas culturais e religiosas. O livre exercício da fé é um direito e uma conquista cidadã.
O candomblé, ele é de matriz iorubá. A Umbanda tem quase certeza que sim. Não tenho certeza absoluta, mas é outra religião de matriz africana. Muito importante e muito popular, por sinal. E o último reino que veremos nesse capítulo, o Reino do Congo. Diferentes povos habitavam as regiões ao norte e ao sul do rio Congo no final do século XIV. Naquela época, com a aliança entre esses povos, formou-se o Reino do Congo. Sua capital era a Banza Congo, que chegou a ser habitada por cerca de 100 mil pessoas durante o século XVI, ou seja, uma enorme cidade dos padrões da época. O reino era dividido em províncias, distritos e aldeias. Era comum que as aldeias fossem chefiadas pelas famílias mais antigas da comunidade. Acima dos chefes das aldeias estavam os chefes dos distritos, subordinados ao governador da província. Contudo, o rei, conhecido como Manicongo, Manicongo era o líder do Congo, representava a autoridade a qual todos deviam obediência. Ou seja, as aldeias, chefiadas pelas famílias mais antigas, tinha-se uma organização muito natural das famílias, principalmente as mais antigas, mandarem na região. E esses chefes de aldeia tinham que obedecer aos chefes de distrito. Os chefes de distrito obedeciam aos governadores da província. Os governadores e todo o resto tinha que obedecer ao Manicongo. No final do século XV, os portugueses chegaram ao Reino do Congo em busca de novas rotas de comércio e riquezas, como metais preciosos. Além disso, eles tinham o objetivo de disseminar a fé cristã pelos locais por onde passavam. Após alguns anos de contato com os portugueses, o Manicongo se converteu ao cristianismo, fortalecendo a relação entre os dois povos. E lembrando, quando eu falei dos portugueses, eles tinham um ideal religioso de seguir das grandes navegações, o que levava também a algumas evangelizações. O Congo é o maior exemplo disso, porque o líder do estado, o Manicongo, se converteu ao cristianismo. A economia do Reino do Congo. O Reino do Congo possuía grande riqueza. Entre suas principais atividades econômicas estava a agricultura, a produção de ferro, a exploração de sal, a confecção de tecidos e o artesanato. O comércio era a atividade de maior destaque, com várias rotas que interligavam as províncias do reino e outras regiões da África. Diversos produtos, como tecidos, metais, sal e marfim, eram comercializados nos mercados. Para facilitar as trocas comerciais, os habitantes do reino usavam uma espécie de moeda chamada zimbo, uma pequena concha ou buzo encontrado no litoral de algumas regiões africanas. A gente vê que Congo tem uma indústria de produção de ferro, não indústria como a gente pensa, não chama nem essas coisas, mas eles tinham uma produção de ferro boa, faziam uma exploração de sal, faziam produção de tecido, artesanato, era um reino forte, tinha uma economia forte, inclusive tendo uma moeda, que não era coisa comum. Nem todos os povos ainda nessa época usavam moedas. Então, você vê a presença de uma moeda numa sociedade, significa que o pensamento de economia deles é avançado. E o Congo é um dos maiores reinos da África. Ele vai vir depois a se expandir mais ainda. É isso, turma. A gente para por aqui. Vamos fazer algumas atividades do livro. Quem não tem, eu vou mandar a foto, não se preocupe, faça no caderno. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a matéria, a gente dá aquela relembrada básica para estarmos preparados para a prova. É isso, turma. Vamos lá voltar para o Telegram.